Bom, gente, munido das propriedades que vimos a respeito da função horária do espaço, certo? Porque aqui, ó, a propriedade 1, S0, sempre está no eixo vertical. Vamos aqui ao comparando com os desenhos. Então, veja esse primeiro. Esse primeiro desenho aqui nos mostra movimentos uniformes progressivos. Os movimentos uniformes progressivos acontecem quando? Eles acontecem quando a velocidade é positiva. Tudo bem. Quando V é positivo, certo? Aí, a primeira propriedade nos diz o quê? S0 sempre está no eixo vertical e pode assumir valores positivos, zero ou negativo. Então, comparando aqui o desenho, S0, ó, é aonde começa. Aqui. Então, ó, pode ser positivo, zero ou negativo. Ele está sempre aqui no eixo vertical. Segunda propriedade, velocidade não está nem no eixo vertical e nem no eixo horizontal. Ou seja, V é o desenho da reta. Então, o V é esse desenho aqui. Esse desenho que está aqui. Esse outro desenho, certo? Muito bem. Então, V é sempre esse desenho. Uma coisa que eu noto quando ele é positivo, veja, olha, toda a função eu tenho que ler da esquerda para a direita. Cuidado para não ler da direita para a esquerda, sempre é da esquerda para a direita. E eu vejo o seguinte, olha, aqui da esquerda para a direita ele está subindo a ladeira, ó. Subindo a ladeira. Os três estão subindo a ladeira. Isso só acontece quando a velocidade tem sinal positivo. Certo? Quando o movimento ele é progressivo. A propriedade 3, quanto mais inclinada a reta do gráfico, significa que terá maior velocidade. Certo? Quanto mais inclinado a reta do gráfico vai ter maior velocidade, ou seja, digamos que esteja lá, mais ou menos um gráfico desse jeito, e mais ou menos o gráfico desse outro jeito. Claro, o tamanho aqui não importa, mas bora ver. Veja só, veja aqui o que é que acontece. Ó, veja que o ângulo daqui, ele é diferente do outro ângulo. O ângulo 1, ele é diferente do ângulo 2. Quanto maior a inclinação aqui, maior vai ser o seu ângulo, certo? Portanto, a sua velocidade tem a ver também. Essa abertura aqui que tem, a sua velocidade tem a ver também com isso. Ou seja, então a velocidade 2 ele é maior do que a velocidade 1. Tudo por causa disso, certo? Então, quanto maior a sua inclinação, significa que terá maior velocidade por apresentar maior ângulo. Certo? Entre o gráfico e o eixo dos tempos, e também porque a inclinação no movimento uniforme é constante. E essas propriedades só valem para a função horária do espaço do movimento uniforme. Certo? A gente vai estudar futuramente a função horária do espaço do movimento uniformemente variado. Aí essas propriedades já não vai valer. Propriedade 4. Para calcular o valor da velocidade no gráfico da função horária do espaço, utilizamos a tangente. Olha, a tangente do ângulo. A fórmula da tangente do ângulo, vocês têm que lembrar, digamos um ângulo aqui, θ. Vocês têm que lembrar de coca. Coca, ou seja, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Certo? Pronto. Então, a gente já viu que o S0 ele pode ser positivo, zero ou negativo. Certo?
A gente já viu que aqui está subindo a ladeira os três. Veja, o movimento aqui uniforme progressivo com espaço inicial positivo. E sua velocidade aqui também é positiva. Veja que aqui, ó, ele está a favor da trajetória. Por isso que a velocidade é positiva. Aqui, movimento uniforme progressivo com espaço inicial nulo e velocidade maior que zero, ó. Então aqui está subindo aqui, seguindo a trajetória, por isso que é positivo a velocidade. Movimento uniforme progressivo com espaço inicial negativo e velocidade positiva. Ok? Pronto. Agora bora ver os retrógrados. Os retrógrados, como também os progressivos, ó. Retrógrado acontece quando a velocidade ela é negativa. Então, nos retrógrados em si, como a velocidade ela é negativa, significa dizer que a trajetória é para um lado e o móvel está seguindo por outro caminho. Certo? O referencial que está sendo adotado é que aqui é subindo, mas ele está descendo. Ok? Bom, então vamos lá. O S0 também aqui, ó. Tá aqui nessa parte, tá aqui no zero e tá aqui abaixo do zero. Veja que nos três, ó. Veja aqui, tá descendo a ladeira, então é negativo. Esse também tá descendo a ladeira. E esse também está descendo a ladeira. Movimento uniforme retrógrado com espaço inicial positivo. Está aqui em cima. Velocidade negativa. Espaço inicial igual a zero. Velocidade negativa. E espaço inicial menor que zero. E velocidade negativa. Pronto. A gente analisou aqui o gráfico da posição, ou seja, do espaço. A gente vai analisar três tipos, certo? EVA, o espaço, a velocidade e a aceleração. O espaço, a gente vê que no espaço o gráfico é subindo a ladeira ou descendo a ladeira. Agora vamos ver a velocidade. O gráfico da velocidade no movimento uniforme, em todos os instantes do intervalo de tempo em que o movimento é uniforme, a velocidade é sempre a mesma. A gente já sabe que a velocidade ela é constante, não vai ser alterada. Então, a representação gráfica dessa velocidade em função do tempo pode ser, se ela for positiva, ela vai ficar aqui nessa parte acima do zero. Esse daqui é progressivo. Veja, ó, aqui nessa parte, a velocidade aqui ela é mais V, ok? Por isso que ficou desse jeito. E aqui já é o contrário, retrógrado. O carrinho está descendo, a trajetória está subindo. Aí o que acontece? Aqui é menos V. Quando é negativo, o gráfico fica representado embaixo. Bom, então agora a gente já fez assim o estudo a velocidade. Agora é o seguinte, a gente sabe que no movimento uniforme, essa velocidade não é zero. E se por acaso for? Se por acaso for zero, então veja onde é que está localizado esse desenho. Esse desenho ele está localizado, ó, em cima do eixo dos tempos. Só existe uma situação que essa velocidade ela é zero. Essa situação é de que o móvel está em repouso. Ele está parado, certo? Se ela for zero, significa dizer que está parado de acordo com o referencial. Pronto. A gente analisou pelo espaço que os gráficos podem ser subindo a ladeira ou descendo a ladeira. Pela velocidade, a gente analisou que o espaço, ele pode ser, quer dizer, que espaço?
o gráfico ele pode ser horizontal ou acima do zero ou abaixo do zero, dependendo de como é a velocidade. E a aceleração? A aceleração é muito parecida com esse gráfico aqui. Muito. Sendo que no lugar de V é A. A aceleração vai ser também desse jeito. Certo? A aceleração nesse caso, se a gente for pegar aqui, ó, também vai ser em cima do zero. A aceleração vai ser em cima do zero. Porque a gente sabe que no movimento uniforme, a aceleração ela é igual a zero. Certo? Então, analisando, a gente tem que lembrar da dica. V, A. É o espaço, subindo a ladeira, descendo a ladeira. V é velocidade, horizontal. E A é a aceleração. Não temos aceleração. A aceleração é nula no movimento uniforme. A é igual a zero. Só existe um tipo de aceleração no movimento uniforme, que é a aceleração no círculo. Certo? Mas por enquanto a gente só está analisando os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Propriedade do gráfico da velocidade pelo tempo. Olha, existe uma propriedade que é o seguinte, porque olha, da posição, a posição está lá. Ele dá o valor de S e eu posso encontrar a velocidade. Lá eu sei, é só lembrar da tangente. A tangente do ângulo. Certo? Que é só lembrar do nome coca. Agora e aqui? Que não tem ângulo em si. O ângulo aqui, como é que eu vou encontrar? Tipo, aqui só está faltando um elemento, porque olha, distância no gráfico da posição já tem. Tempo também tem. Agora a velocidade é que faltava, aí encontrava com a tangente. Agora e aqui? Nesse caso? Nesse caso aqui, qual é o elemento que está faltando? Eu tenho velocidade, eu tenho tempo, mas está faltando um detalhe. Está faltando a distância. Pronto. Lembram desse macete da pirâmide? Esse macete da pirâmide é muito bom, né? A gente lembra do macete da pirâmide, né? Utilizando a frase Deus vê tudo. Ok? Deus vê tudo. A gente lembra dessas aqui, das iniciais dessa frase, certo? Se eu quero encontrar alguma coisa, eu tapo aquela coisa e o que sobrar dá para resolver. Bom, eu quero distância. Se eu quero distância, eu vou tapar D, sobrou V e sobrou T. Eu percebo que V e T estão lado a lado. Então, utilizando o macete da pirâmide, sabemos que D é igual a V vezes T. Ou seja, D é igual a velocidade vezes ΔT. Bom, aí agora, vamos guardar por enquanto isso aqui e vamos voltar para cá. A partir do gráfico da velocidade pelo tempo no movimento uniforme, podemos calcular o deslocamento escalar do móvel em dado instante de tempo, que corresponde ao valor numérico da área entre a linha do gráfico e o eixo das abscissas no intervalo de tempo considerado. Traduzindo, veja que o gráfico aqui, olha, esse daqui é quando é positivo, esse daqui é quando negativo. Veja, olha, quando ele é positivo a velocidade, automaticamente esse deslocamento acaba sendo positivo. Quando é negativa a velocidade, automaticamente o deslocamento ele é negativo. Se vocês repararem, esse gráfico aqui, ó, parece um retângulo, certo? Então, vamos lembrar da área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Daí, base. Quem seria a base? A base é pegar esses dois tempos, ΔT. Certo? O tempo final menos tempo inicial. Muito bem.
E quem seria a altura? A altura é de 0 até chegar a V. Ou de 0 até chegar a menos V. Percebe-se que, ó, pela fórmula aqui, então, a área é igual a ΔT vezes V. Certo? Percebe-se, então, que, ó, ΔT vezes V, veja que é igualzinho a esse daqui. Tá igualzinho. Percebe-se, então, que a área é ΔS. Então, se eu quero saber a área desse... Ele deu o gráfico da velocidade e eu quero saber a distância, eu vou descobrir pela área do retângulo. Certo? Portanto, a área A é numericamente igual ao deslocamento. E como o ΔT é sempre positivo, se a velocidade for positiva, o ΔS é maior que zero, ou seja, positivo. Se a velocidade for negativa, o ΔS é menor que zero.